Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical, da revista Compromisso, A Paixão de um Missionário, lição número 7. O texto áureo que se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: Fui feito missionário desse evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedido conforme a atuação do seu poder. Quando nós falamos sobre missões, devemos lembrar, devemos focar que a nossa paixão por missões começa quando nós temos a visão que o mundo em que nós vivemos, ele carece de uma transformação a partir do Evangelho no coração do homem. Uma vez que a igreja já experimentou essa transformação, ela precisa de uma forma vibrante e criativa realizar a obra missionária. Nesse mundo que nós vivemos, quando ele precisa de uma resposta urgente a sair dessa situação transcendente do relativismo, a falta de esperança, quando nós mesmos tivermos resolvido biblicamente essas questões, então a igreja ela estará pronta para, com ardor, fervor missionário, participar dessa obra maravilhosa, ter essa paixão. Entendemos que fomos feitos servos de Jesus, nós fomos trabalhados para isso. A paixão pela obra que nós temos não é apenas pela obra, mas é pelo Senhor da obra, que é o Senhor nosso Deus. Primeiramente, o primeiro ponto que nós queremos destacar, que se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 3 e 4, que Paulo diz assim: E como por revelação me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi, acima em poucas palavras, de forma que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. A paixão por um trabalho missionário se evidencia por uma experiência inconfundível, experiência com Deus, firmeza em Deus, essa dependência infalível da palavra de Deus que nós temos que ter é suficiente e vem do Senhor. Paulo, em tempo de revelação, ele deixa bem claro que sua vida, seu empenho, sua obediência foram função de sua inconfundível experiência com Deus. Quando nós falamos de experiência com Deus, é a salvação, é a conversão, é o arrependimento genuíno. Ele era fariseu, zeloso da lei, ele mesmo diz isso. Com todas as suas credenciais religiosas e legalistas, foram substituídas pela experiência em compreender o mistério de Deus revelado em Cristo. Mas que Paulo outrora vivia era na ignorância, ficou para trás. A paixão missionária agora para ele foi fundamental. A conversão do seu chamado, Paulo enfatiza que não foi ele que buscou, mas ele foi manifestado a ele, Deus o fez conhecer. Paulo estava mostrando realmente que a revelação vem de Deus. Deus estava se revelando ao apóstolo Paulo, como Deus se revela a tantas pessoas que não querem. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Nós precisamos de uma maneira muito especial entender que quem que pode recusar a voz de Deus? Quem que pode falar não para Deus? Mas as pessoas, elas têm esse livre-arbítrio. Hoje a revelação já existe, que é a palavra de Deus, mas ela precisa ser entendida com sabedoria, com conhecimento. E a partir desse conhecimento na palavra de Deus, os fundamentos sólidos que são entendidos a respeito da revelação que nos foi dada, a palavra de Deus, isso ocorre quando o Espírito Santo ele vem iluminar o nosso coração. Essa iluminação precisa de um coração aberto, um coração fértil, para que nós possamos entender a vontade de Deus com a mente sadia. Não colocando nossos pensamentos na palavra, mas que a palavra venha modificar, venha controlar todo o nosso ser, toda a nossa mente. Então, quando nós temos essa experiência, conforme Paulo teve essa experiência em Cristo Jesus, Deus se revelou. Na estrada de Damasco, Paulo teve uma experiência vibrante. E aí Deus começa, a partir daquele momento, fazer com que Paulo perceba a importância
da obra missionária. O ID está vinculado com a obediência. O ID que Jesus nos dá é vinculado com essa paixão maravilhosa que nós temos. Não é apenas fazer por fazer, é fazer com amor, com grande paixão, com aquele ardor missionário. Em segundo ponto, nós podemos ver a paixão de um missionário se evidencia na consciência e no compromisso com a mensagem a ser pregada. Efésios capítulo 3, versículo 8 diz: a mim, no menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Missões é a pregação da palavra. Temos a nossa experiência. Cada servo de Deus, cada pessoa que tem um compromisso com Deus, que obedeceu a palavra de Deus, ela pode falar da sua experiência, mas ela tem que pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus anuncia as riquezas insondáveis de Deus para que o homem natural venha ter discernimento da vontade de Deus sobre sua vida. Então, esse discernimento missionário que Paulo estava tendo é devido à experiência que ele teve com o próprio Espírito de Deus revelando-se a ele. Paulo, ele entende e fala isso para nós, que Deus quer salvar aqueles que estão marginalizados. Paulo ele não estava pregando apenas para a sua clã religiosa, Paulo estava pregando para todas as pessoas. Existem muitas pessoas à margem da sociedade, pessoas que vivem sem esperança, sem afeto, sem carinho, sem amor, sem salvação. São milhares que se tornam vítimas de situações que muitas vezes elas fazem com que elas fiquem cada vez mais marginalizadas. Situações sociais opressoras, injustas, por causa do pecado que destrói, arruína o homem de dentro para fora. Quantas pessoas hoje, elas não têm nada para comer, elas têm apenas o seu dia para viver, mas não têm nada. E nós precisamos agir pregando a palavra de Deus, agindo socialmente também, intervindo em certas situações, para que Deus possa salvar essas pessoas que permitem que Deus seja o revelador de suas vidas. Elas têm que querer, mas nós temos que estar ali como ferramentas do Senhor. Pessoas essas, muitas vezes também marginalizadas, estão clamando a Deus para a salvação. Nós precisamos entrar na vida dessas pessoas com a palavra, que elas estão vivendo também, pessoas marginalizadas na sociedade, estão vivendo dos vícios. São milhares que adentraram pela porta dos vícios. Quando nós podemos ver os alcoólatras, podemos ver os drogados, os viciados, que estão sendo levados pela correnteza do aprisionamento de suas emoções, do seu intelecto. Nós vemos aí as pessoas tendo o pó da destruição em suas vidas, da podridão. Deus ama todas essas pessoas e quer ver essas pessoas transformadas conforme nós fomos transformados. Pessoas que foram transformadas, transformando outras pessoas, levando a palavra de Deus e com compromisso com o seu reino eterno e santo. Não é apenas transformado, mas ter compromisso com Deus. Deus quer salvar aquelas pessoas que têm realmente os olhos atentos para a sua palavra. Abrir mão da religiosidade. Deus pede isso de nós, que nós venhamos pregar às pessoas religiosas, pessoas que estão aí vivendo a sua religiosidade popular, crenças que apenas são crendices religiosas, superstições, esoterismo, diversas práticas como práticas comuns que nós podemos ver no nosso dia a dia, práticas que não levam o ser humano a nada, a não ser superstição, mas eles estão vivendo numa areia movediça. A religiosidade comum hoje não leva o ser humano a nada, e nós temos que pregar a essas pessoas a palavra de Deus, anunciar a riqueza de Deus aos pobres em todos os aspectos, não apenas o pobre financeiramente falando,
Nós temos que pregar aos pobres de espírito, aquelas pessoas que não têm nada, aquelas pessoas que não sabem o que é Deus, aquelas pessoas que não conseguem expressar realmente o lado espiritual. Para essas pessoas que nós temos que levar a palavra do Senhor, essas pessoas que dependem de sorte e de azar. Então, quando nós estamos pregando, estamos anunciando as riquezas de Deus aos pobres em todos os aspectos, especialmente aqueles que são pobres de fé, aqueles que estão à margem do Evangelho, sendo ricos ou pobres, dentro de uma sociedade, estão vivendo uma vida marginalizada. Embora materialmente algumas pessoas tenham alguma coisa, mas elas estão marginalizadas espiritualmente. É para essas pessoas que nós temos que pregar. Efésios capítulo 3, versículo 14, diz: por essa razão dobro os meus joelhos perante o Pai. Paixão de um missionário se evidencia com um compromisso efetivo com uma vida de oração. Vou repetir. Paixão missionária se evidencia com um compromisso efetivo de uma vida de oração. Missões e oração andam juntos. Paulo, ele fala que dobrava seu joelho. A causa missionária que Paulo estava envolvido, apaixonado por essa causa, ele orava pela salvação dos pecadores, principalmente de sua família, os domésticos da fé. Antes de nós pensarmos alguma coisa, nós estamos vivendo o mês da família, antes de nós pensarmos em ganhar alguém para Jesus, principalmente nós devemos ganhar as pessoas ligadas a nós outros. As pessoas que conhecem as nossas vidas. Existe um ditado popular que não vem de Deus, esse ditado popular. Santo de casa não faz milagre. Nós podemos ver as pessoas que tinham compromisso com Jesus, que tiveram encontro com Jesus, eles correram para suas casas e anunciaram sua família. E a palavra de Deus diz: crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, primeiramente, aos da nossa casa. Não pregarmos contra aquilo que elas estão vivendo, mas pregarmos a favor de suas vidas para que elas sejam salvas. Acabamos de falar alguma coisa sobre drogas, sobre religiosidade. Não é falar da religiosidade, não é falar das drogas, não é falar do pecado em si que afasta de Deus. Mas para isso nós precisamos orar pela nossa família. Orar pelo seu irmão, colocar o nome do seu irmão, da sua irmã, da sua esposa, do seu esposo, do seu sogro, da sua sogra, seu primo, seu cunhado, enfim, todos os seus entes queridos diante de Deus. Esse mês é a família, é o momento de você orar pela sua casa. Sem a oração, a obra fica infértil. Ou seja, ela não vai produzir, ela não vai render nada. Nós não podemos falar de Jesus para as pessoas antes de falarmos para Jesus dessas pessoas. Nós temos que clamar a Deus por essas pessoas. Nós precisamos sair do nosso ativismo, que muitas vezes nós queremos falar, mas nós não estamos fazendo o correto. Orar. Quem tem paixão missionária são as pessoas que têm compromisso com a oração. A oração é o quebrantamento e contrição. A oração é dependência e humilhação diante de Deus. A oração é mais que palavras, a oração é comunhão, relacionamento. É a vivência com o Pai. Por isso, nós precisamos orar sem cessar. Sem oração, não tem paixão, não tem fervor. Nós podemos vivenciar quantas pessoas que eu conheci em toda a minha vida, quantas pessoas que intercederam pelo esposo, pela esposa, a vida toda, e naqueles últimos dias de vida aquela pessoa se rendeu aos pés de Jesus. Quantas pessoas estão com o casamento destruído, com suas vidas destruídas, mas nós precisamos levar a palavra de Deus aos nossos familiares. Oração. Não existe paixão pelas almas se nós não estivermos orando por essas pessoas. Clame a Deus. Coloque diante de Deus a vida dessas pessoas.
Peça misericórdia a Deus. Deus, em nome de Jesus, eu coloco esta pessoa, esta vida. Muitas vezes nós falamos, esse não tem jeito. Assim como nós falamos que santo de casa não faz milagre, é um ditado errado. Estamos falando também de outro ditado que as pessoas usam. Pau que nasce torto, morre torto. Não, dentro da sua casa, aquela pessoa que seus amigos, não, ele não tem jeito. São essas pessoas que Deus trabalha. Mas é necessário que alguém esteja orando por ela. Eu tenho certeza que as orações de minha mãe, do meu avô, da minha avó, foram a meu respeito. E eu abri o meu coração por causa da oração deles. Tenho certeza que Deus trabalhou ouvindo as suas orações. Então que você possa orar, interceder. Paulo diz assim, por esta causa dobro os meus joelhos. Colocar em terra, pedir misericórdia a Deus pelas pessoas. A paixão de um missionário se evidencia no seu compromisso e entendimento na presença e importância da igreja no processo da evangelização. O missionário comprometido terá entendimento da presença, da importância da igreja no processo da evangelização. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz assim, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e poderios nas regiões celestes. A obra de missões se faz por meio da igreja. A igreja deve dar o tom da obra. Não são agências missionárias. Muitas vezes nós pensamos, eu contribuo para missões. Esse é o nosso papel. A igreja que não está focada em missões, em ofertar para missões, em fazer apelos missionários, está tendenciosa a se tornar apenas uma entidade social. A igreja com fachada de prédio bonito, com belos discursos, mas sem missões, ela se torna apenas uma entidade social. A igreja tem essa responsabilidade. A junta nada mais é que um aglomerado de membros de igreja, mantidos pela igreja, focados única e exclusivamente na expansão do reino de Deus. E através das nossas juntas, de missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais, é que a igreja tem um braço. Ali está um escritório avançado, um gabinete avançado, onde nós podemos ter mais recursos, somando as igrejas, para nós ofertarmos. A igreja tem uma importância muito grande em levar essa palavra. Ninguém vai substituir a igreja. Aqui está bem claro que a igreja tem essa responsabilidade por esta causa, né? Paulo fala, né? Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja. Por meio da igreja. A promessa de lutar e vencer contra as investidas do mal foi dada à igreja de Jesus. A igreja de Jesus. Paulo realça a sabedoria de Deus em sua graça multiforme e será conhecida pela igreja. Nós precisamos sustentar esta verdade do Senhor, fazer com que missões venham ser realmente o alvo da igreja. O alvo da igreja é a construção? Amém. Há pessoas que dizem assim, eu prefiro ofertar para a igreja
para construir do que ofertar para a junta de missões. Geralmente essas pessoas elas não ofertam nem para a igreja em época de construção e nem para missões. Deixar a igreja de ser transformadora de pessoas, ela vai se transformar em clube social, reuniões de entretenimento. Sem estas coisas sejam meios de cumprimento de missão. Essas coisas elas podem ajudar as pessoas a virem para a igreja, mas elas têm que envolver essas pessoas. Aí nós temos que envolver essas pessoas na obra missionária. Senão será apenas, conforme nós falamos no início, areia movediça. Religioso. Muitas vezes nós perdemos essa visão, que a igreja é a responsável. A oferta de missões é fundamental. E principalmente nos dias atuais, quando nós falamos de missões mundiais. Começamos a campanha com o dólar por volta de R$ 3,50, R$ 3,60. Hoje está quase R$ 6. O dólar subiu demais. E aí, o que nós estamos fazendo? Nós precisamos contribuir para missões. Quanto custa uma Armitex? Será que você só pensa que o missionário se alimenta? Quanto custa um dia de aluguel de uma casa? Tudo isso o missionário abriu mão. Tudo isso o missionário deixou de trabalhar em seu trabalho comum. Isso quando nós falamos missionário, nós não temos apenas pessoas que fizeram apenas uma faculdade teológica, apenas um seminário, mas são pessoas que abriram mão de suas profissões. Ou seja, deixaram de receber mensalmente ou semanalmente para depender das igrejas. E nós não sabemos quanto custa. Qual é o preço mais caro que nós temos que pagar dentro da igreja? É oferecer as nossas vidas. A oferta, quando nós falamos, ela precisa ser direcionada à igreja. Muitas, vamos dizer assim, pessoas que se dizem ovelhas, que são entre nós, muitas vezes elas ofertam para esses programas de TV, onde são exploradas, os recursos não chegam naquilo que elas estão pensando que deveriam chegar e deixam de contribuir com essa igreja para a obra de missões. Missões salva vidas. Quanto custa uma alma? É o que você está investindo. Se você diz que uma alma vale mais que o mundo todo, ofereça tudo que você tem, então. Quando nós falamos de missões, nós devemos lembrar quanto custa uma alma. Ofereça a Deus isso. Ofereça à igreja. Dispõe, servindo a Deus na sua igreja. Pregue a palavra. Hoje nós temos células. E nós precisamos difundir a palavra de Deus. O último ponto fala a respeito da paixão missionária, se evidencia com o objetivo de se despertar com ânimo e vigor. Efésios capítulo 3, versículo 3 diz assim: portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas serão a vossa glória, ou elas são a vossa glória. Paulo, em vários momentos, foi um servo atribulado. Ele passava tribulação não porque ele procurava tribulação, como muitos de nós procuramos. Procura encrenca. Mas Paulo, devido à sua postura anterior ao evangelho, como fariseu, ele tinha todo o judaísmo e os não-judeus procurando tirar a sua vida.
E ele vivia essa tribulação com lágrimas. As suas experiências foram de lágrimas por causa do Evangelho. Ele desejava que as suas tribulações trouxessem fortalecimento. Ele não queria que jamais os crentes ficassem esmorecidos, enfraquecidos, mas ele queria que aquelas tribulações trouxessem para aquelas pessoas um fortalecimento. Quantas vezes nós desanimamos quando somos injuriados, somos acusados injustamente? Ficamos desanimados. Quantos missionários, quantos pastores, quantos da linha de frente, quantas pessoas, quantas missionárias abriram mão do trabalho porque confundiram. São essas coisas que fortalecem a igreja, as pessoas vendo que os crentes verdadeiros, os servos de Deus que estão na linha de frente, estão pagando um alto preço. A influência que aqueles crentes estavam tendo de positivo em suas vidas, em suas mentes, seus corações, a influência psicológica. Poxa vida, eu não estou passando nada disso e Paulo está passando tudo isso, ele continua firme. Isso é muito bom. Paulo, ele não se deixou vencer por causa da perseguição. Pelo contrário, sendo perseguido, ele podia levar Jesus às outras pessoas. A igreja perseguida hoje, ela cresce por causa disso. Os crentes desses lugares, eles sabem que o melhor lugar é onde eles estão nesse momento, presos, perdendo suas vidas, porque ali eles estão anunciando Jesus. A igreja que mais cresce é a igreja que é perseguida. A igreja que mais cresce é a igreja que sofre. Quando nós falamos em missões, nós devemos pensar que quando alguém se levanta contra este mundo, o sistema desse mundo vai ser perseguido. E Paulo estava exatamente falando isso. Aquilo que nós falamos a princípio, uma igreja, ela influencia uma sociedade para que haja mudança. Satanás, ele não quer isso. Satanás, ele quer que tudo seja dele e as pessoas não querem abrir mão. Missionário, dentro da sua família, quando você começa a renunciar a certas coisas que o mundo oferece, e começa a testemunhar para a sua família, você vai ter problemas, sim. Problemas em falar a verdade. Problema em ser honesto. E muitas vezes alguém chegar dentro da sua casa, um parente seu, e sair de dentro da sua casa, você sair de dentro da sua casa, ir para a igreja, deixar seus familiares ali, você vai ter problema. Você não compactuar com eles certas coisas, você vai ter problemas. Por isso que nós precisamos de pessoas que realmente temam e amam ao Senhor dentro da igreja. Como é bom, como é bom, como é maravilhoso vemos crentes com essa visão missionária. Crentes investindo no reino, crentes pagando um preço. E fica aqui, né, o nosso apelo, seja realmente uma pessoa que sofra pelo Evangelho, uma pessoa que realmente tenha um compromisso, uma pessoa que realmente ela venha mostrar que não é apenas alguém que é membro de uma igreja, mas é uma pessoa que ama Jesus, independente da sua idade, seja adolescente, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja de idade, independente de qualquer situação, seja um missionário. Muitas pessoas, elas dizem assim, mas eu não quero ir naquela igreja que só tem pessoas de idade. Se você é novo, leva pessoas novas para a igreja. No meu trabalho não tem crente, não surja ali pessoas que haja que você faça surgir pessoas através do seu testemunho, através da sua vida que se renda aos pés de Jesus.
Que Deus possa nos abençoar e venhamos lembrar que toda igreja que fala de missões precisa viver missões. Será que missões ela está apenas na biblioteca da igreja? Ou nos cartazes que são fixados? Nos livros, aí conforme nós falamos, na biblioteca? Apenas na mente do pastor, dos pastores? Ali no jornal da sua denominação? Deus quer que missões esteja dentro do seu coração. Não perca a paixão pela obra de missões. Não esqueça, não abandone o seu chamado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Jesus nos chama, mas ao mesmo tempo que ele diz, vinde a mim, ele diz, ide por todo o mundo. Mas vocês serão testemunhas em todas as nações, a começar aí dentro da sua casa, a começar no seu bairro, a começar na sua família, entre os seus familiares, no seu trabalho. Não abra mão do seu chamado. Lute e desenvolva uma vida de oração, priorizando estar com o Senhor, fazendo a sua vontade. Ame a sua igreja. Demonstre com palavras e atitudes e em amor também. Faça parte do corpo de Cristo com disponibilidade e entendimento para que você possa se ajustar à igreja do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela atenção. E em breve, vamos orar que em breve nós estejamos juntos para adorar esse Deus. Mas enquanto isso não acontece, eu li alguma coisa essa semana que me fez pensar. A maioria dos membros de nossas igrejas, elas foram treinadas apenas para frequentar a igreja. Eu creio que isso não seja uma verdade. Mas nós somos chamados por Deus para anunciar as grandezas de Deus, diariamente. Será que você pode fazer isso? A quantas pessoas você tem falado de Jesus? A quantas pessoas você tem orado? Deus salve essa pessoa. Orar e compartilhar a sua fé com essas pessoas diariamente. Que Deus o abençoe, que Deus dê sabedoria e que essa palavra venha frutificar no seu coração. Deus abençoe a sua vida.